Estamos lendo o Apocalipse, capítulo 20, os 1000 anos, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois diz, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi também trono e aos que se assentaram sobre ele foi-lhes dado o poder de julgar. E vi algumas daquelas que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder e na segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. A derrota de Satanás. Versículo 7. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão no quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram a arraial do santo e cidade querida mas desceu fogo do céu e os consumiu. Versículo 10. E o diabo e os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O juiz final. Versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se outros livros, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E versículo 13. E
todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Versículo 21. O novo céu e a nova terra. Versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que é de Deus, descida do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora é o tabernáculo de Deus, está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Deus enxugará de seus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava assentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. Disse-me: mas está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adulteros, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A nova Jerusalém. Versículo 9. Então veio um dos sete anjos que tinha as 7 taças, cheias da última 7 pragas, e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito e a uma grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Versículo 11. Ela brilhava como a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o de jaspe cristalino. Versículo 12. Tinha grande e alto muro, como 12 portas, nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 13. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro, versículo 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 15, aquele que falava comigo tinha como a medida uma vara de ouro para medir a cidade e a sua porta e o seu muro. Versículo 16. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com um caniço e tinha ela 12.000 estádios.
de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Versículo 17. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. Versículo 18. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpidos. Versículo 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, e o segundo de safira, e o terceiro de calcedônia, e o quarto de esmeralda. Versículo 20. O quinto de sardônica, e o sexto de sárdios, e o sétimo de crisólitos, e o oitavo de berilo, e o nono de topázio, e o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto, e o 12º de ametista. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada das portas era só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Versículo 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Jesus, Todo-Poderoso é o Cordeiro. Versículo 23. A cidade não necessitava nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 24. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Versículo 25. As suas portas não se fecharão de dia e nem de noite, ali não haverá. Versículo 26. E ela trarão a glória e a honra das nações. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.